Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, professora Cartas, da Escola CPMG, para fazer com vocês as correções das aulas propostas, das atividades propostas na aula passada da página 77. Vamos fazer aqui juntos, então, as correções. A primeira questão estava pedindo para a gente classificar cada função f de R em R em afim, linear, constante ou identidade. A letra A está f de x igual a 3 meio x mais 5. Mas antes da gente resolver ela, vamos relembrar o que é uma função afim. Uma função afim é toda função definida, ou seja, do tipo fx igual a ax mais b, tá? Então, ou seja, é uma função de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Porque a minha variável, ela é de grau 1, tá? O expoente é 1. E o que vem a ser uma função linear? Para ser uma função linear, eu não tenho o meu coeficiente b. Ela simplesmente vai ser da forma f de x igual a ax, tá bom? E para ser uma função constante, eu não tenho o meu coeficiente a, eu só tenho o coeficiente b. E o que é uma função identidade? Para ser identidade, o meu coeficiente a tem que ser igual a 1 e eu não tenho o meu coeficiente b. O meu b ele é igual a 0, certo? Então vamos lá na primeira, que é a letra A. f de x igual a 3 meio x mais 5. Ela é uma função afim? Sim. Por quê? Porque o grau é 1. Se o grau da minha variável é 1, eu tenho uma função de primeiro grau, que é uma função afim. Não é uma função afim, certo? Ela é uma função linear? Não, porque o meu b aqui é igual a 5. E para ser linear, meu b tem que ser igual a 0. Ela é uma função constante? Não, porque eu tenho meu coeficiente a. Ela é uma função identidade? Não, porque para ser identidade eu não tenho meu coeficiente a, e aqui no caso eu tenho tanto a quanto b. Então ela é uma função afim. E pronto. Vamos para a letra B. f de x igual a x. É uma função afim? Sim, porque ela é de grau 1. Ela é uma função afim. Ela é uma função afim e também linear? Sim, porque o meu b aqui ele não aparece. Se o b não aparece, ele é igual a 0. Se o b é igual a 0, ele é uma função linear também. É uma função identidade? Sim, porque o meu coeficiente a aqui não aparece. Mas o meu a aqui é igual a quanto? 1. Então, o meu coeficiente a sendo 1, ela é uma função identidade. Então, além dela ser função afim, ela é linear e identidade. E na letra C, f de x igual a menos 3x. É uma função afim? Sim, é uma função afim. Porque aqui temos um grau 1 na minha variável. É uma função linear? Sim, porque eu não tenho meu coeficiente b. E se o b não aparece, se ele é igual a 0, ele é uma função linear. Bem. É uma função de identidade? Não, porque para ser identidade, um coeficiente a tem que ser igual a 1. No caso aqui, meu a é igual a menos 3, certo? Vamos continuar aqui as correções agora com a letra D. Na letra D, f de x igual a menos 5. Olha, eu não tenho coeficiente a, eu só tenho quem? O coeficiente b. Então, ela é uma função, além de ser afim, é uma função constante. Então, ela é uma função afim e também uma função constante. Na letra E, f de x igual a 15 menos 4 quintos de x. Ela está fora de ordem, né? Minha variável ela está aqui, depois do número sem a variável. Ela só está desordenada, mas continua sendo uma função afim de grau 1, né? Ela é uma função constante? Não, porque a gente tem o coeficiente a. Ela é uma função linear? Não, porque a gente tem o coeficiente b. Ela é uma função
Identidade? Não, porque a gente tem um termo lá. Então, a letra E, ela é somente uma função afim. F de x igual a menos x. Ela é uma função afim? Sim, ela é uma função afim. Ela é uma função linear? Sim, porque a gente não tem o termo B. O B aqui é igual a zero, então ela é uma função afim. É linear, desculpa. Então, ela é uma função linear. Ela é uma função identidade? Sim, porque meu A, aliás, ela não é identidade, porque aqui é menos 1. E para ser identidade tem que ser igual a 1. Então, não, né? Então, ela é somente afim e linear, certo? Questão número 2. Na questão número 2, foi dada uma tabela, né? Onde está sendo indicado o perímetro de um pentágono conforme a medida dos seus lados. Temos aí o perímetro. Por exemplo, quando a medida do lado em centímetros é 2, o seu perímetro é 10. Quando a sua medida em centímetros do lado é 4, o seu perímetro é 20, né? E assim sucessivamente. Na letra A, dado um pentágono regular de lado 13, determine seu perímetro. Se ele é regular, com certeza seus lados são todos iguais a 13. Se eu quero perímetro, eu quero o quê? A soma de todos os seus lados. Então, para mim calcular o perímetro de um pentágono tem quantos lados mesmo? 5. Se ele tem 5 lados, então vai ser 5 vezes o lado, que mede 13 centímetros. E 5 vezes 13 é igual a 65 centímetros. Eu posso fazer essa conta assim ou eu posso simplesmente multiplicar com somar todos os lados, tá? Que é 13, mais 13, mais 13, 1, 2, 3, 4. São 5 lados. Então, 13 5 vezes. Foi o que a gente fez aqui, ó. 5 vezes 13. Também dá 65 centímetros. Então, qual o perímetro desse pentágono? Perímetro igual a 65 centímetros, tá bom? E na letra B, qual a fórmula a seguir permite calcular o perímetro P do pentágono regular em função da sua medida L, que é o lado, o seu lado? Então, é o que a gente fez aqui na primeira questão, aqui na letra A. A gente pegou o quê? A quantidade de lado e multiplicou pelo valor de cada lado, que é 13. Então, qual a melhor opção aí? Não seria o seu P de L igual a 5 vezes o lado? Então, P de L vai ser 5 vezes a medida do seu lado. Então, essa seria a função que representaria a fórmula que permite calcular o perímetro desse pentágono, certinho? Agora, vamos para a questão número 2. Aliás, 3, desculpa. Escreva uma função afim na forma f de x igual a x mais b, sabendo que, letra A igual a 3 e b igual a 10. Então, aqui a gente só vai substituir os coeficientes, olha, para escrever a função. Se é dessa forma x mais b, quanto vale o a? 3. Então, no lugar do a gente coloca 3, no lugar do b a gente coloca 10. Então, essa função vai ser escrita f de x vai ser igual a 3x mais 10. E f de menos 1 igual a 5, com b igual a 0. Aqui, gente, eu estou dizendo que toda essa função aqui, ax mais b, é igual a 5, tá? Então, ax mais b é igual a 5, quando o meu b for igual a 0. Então, ax mais o b vale 0 igual a 5. Ax está dizendo que o meu x é igual a quanto? Menos 1, né? Então, quando o meu x é menos 1, minha função é 5. Então, eu vou trocar esse valor x aqui por menos 1. Então, a que multiplica menos 1 vai ser igual a 5. Então, menos a igual a 5. A gente pode estar multiplicando aqui por menos 1 para trocar o sinal da variável. Então, a vai ser igual a menos 5. Encontrei o valor do a. Eu sei que o a vale menos 5 e o b vale 0. Então, como eu escrevo essa função? A função f de x vai ser escrita da forma menos 5x mais... Quanto vale b? 0. Preciso colocar o 0? Não. Por quê? O 0 é desnecessário, a gente está colocando. Então, ela ficou uma função f de x igual a menos 5x, que é uma função que linear, meu b é igual a 0.
certinho? Agora vamos para a letra C. Está me dizendo que o f de 2 é igual a 1 e que meu coeficiente a é igual a 1/4. Então, quando eu digo que f de 2 é igual, eu estou dizendo que toda essa função ax mais b é igual a 1, quando meu x for igual a 2, tá? Então, vamos fazer isso. Então, quando ax mais b é a função, né? Quando for igual a 1, o meu x vale 2, certo? Então, a que multiplica 2 mais b igual a 1. Vou colocar um parênteses aqui. Mas me disse ainda que o meu a vale 1/4. Então, esse azinho aqui, ó, vale 1/4. 1/4 vezes 2 mais b é igual a 1. 1 vezes 2 é 2. Denominador aqui não aparece, mas ele é 1. 4 vezes 1, 4. Mais b igual a 1. Vamos passar esse 2/4 para o segundo membro, trocando sinal. Então, b vai ser igual a 1 menos 2/4. B vai ser igual. A gente pode estar aqui, ó, igualando os denominadores. Se não aparece, é 1. Como que a gente iguala? Eu posso estar multiplicando aqui o denominador por 4 e o numerador por 4. Porque multiplicando aqui por 4, vamos ter tudo 4 embaixo. Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4 também. Menos 2 quartos. 4 quartos menos 2 quartos, 2 quartos. Dá para simplificar por 2. Vai dar 1 meio. Então, o valor do meu b aqui é 1 meio. Então, como que eu vou escrever essa função? Se eu tenho o meu a igual a 1/4, então essa função f de x vai ser escrita da forma 1/4 de x mais o valor de b. É 1 meio. Então, essa aqui é a resposta da minha letra C. F de x igual a 1/4 de x mais meio. Agora, vamos para a letra D. Quando a minha função for f de 3, ou seja, quando o meu x for 3, toda essa função vai ser igual a 11. Tá? Então, vamos substituir aqui na função. Então, eu tenho que o meu ax mais b vai ser igual a 11 quando o meu x aqui for 3. Então, vou trocar o x aqui por 3. Mas o meu b vale 5, vamos colocar também. Certo? Então, meu x vale 3, o meu b vale 5, e toda essa função, quando o x é 3, ela é igual a 11. Vamos fazer 3 vezes a. 3a mais 5 igual a 11. Passando 5 para o segundo membro, trocando sinal, temos 3a igual a 11 menos 5. Então, 3a vai ser igual a 11 menos 5, 6. Então, a passa esse 3 para o segundo membro dividindo, 6 dividido por 3, a igual a 2. Então, achei que o valor do meu a e eu já tenho o valor do b. Então, como eu vou escrever essa função? F de x vai ser igual a 2x mais 5. Então, temos aqui uma função afim, né, de primeiro grau, x mais 5. Essa aqui é a resposta da minha letra D. Agora, na letra E, eu tenho duas funções. A função de f de 1 igual a 3 e a f de 3 igual a 5. Então, eu quero escrever essa função na fórmula da fórmula x mais b. Então, eu sei que quando a minha função, tudo aqui, ó, ax mais b for igual a 3, eu tenho um x aqui valendo 1. Então, vamos fazer isso aqui para f de 1 igual a 3? Então, eu tenho que o meu ax mais b vai ser igual a 3 quando esse x aqui for 1. Então, a que multiplica 1 mais b igual a 3. A vezes 1 é a mais b igual a 3. Tá. Então, vamos deixar aqui por enquanto a mais b igual a 3 e vamos tentar resolver aqui f de 3 igual a 5. Então, eu sei que a minha função ax mais b vai ser igual a 5 quando esse x for 3.
Então, A, x mais B vai ser igual a 5 quando esse x for 3. Então, A vezes 3 mais B igual a 5. 3 vezes A, 3A mais B igual a 5. Ixi, cheguei aqui também numa segunda equação. Quando a gente tem duas equações, a gente consegue resolver através de um sistema. Lembra? A gente estudou isso no 9º ano. Então, vamos montar aqui um sisteminha de A mais B igual a 3, e aqui 3A mais B igual a 5. A gente pode resolver esse sistema pelo método da adição. Para resolver pelo método da adição, vamos ter que cancelar um dos coeficientes. Como eu faço isso? Eu posso estar multiplicando uma das equações por menos 1. Vamos multiplicar a primeira. Então, a gente vai trocar o sinal de todos aqui, tá bom? Vai ficar menos A, menos B, igual a menos 3. Aqui embaixo, 3A, a gente vai copiar. Mais B, igual a 5. Então, aqui a gente tem um outro sistema. Vamos separar aqui. Então, agora sim, dá para resolver pelo método da adição. Ó, 3A menos A, 3A. Menos B mais B, a gente cancela, dá zero, né? Vai ser igual a menos 3 mais 5, 2. Então, A vai ser 2 dividido por 2. Quanto vale o A? 1. Então, agora dá para me escrever a minha função. A minha função vai ser A igual a 1. Ah, mas ainda falta eu achar o meu termo B. Mas para achar o termo B, eu posso voltar aqui na primeira equação, que é A mais B igual a 3. Troco A por 1. Então, se o A vale 1 mais B igual a 3, então meu B vai valer quanto? 3. Faço 1 para o segundo membro subtraindo. 3 menos 1 é quanto? 2. Então, agora dá para escrever minha função. Então, como vai ficar essa função? F de x vai ser igual ao A. Vale 1, não preciso colocar o número 1. Coloco, então, somente o x. X mais 2. Então, quando a minha função f de 1 for igual a 3 e f de 3 igual a 5, eu posso estar escrevendo a minha função dessa forma. Então, f de x igual a x mais 2. Então, essa é a questão da letra E. Vamos, então, agora à letra F, onde f de menos 2, ou seja, quando a minha função ax mais b for igual a 7, o meu x ele vai valer 2. E quando a minha função tiver o x valendo 0, ela todinha vale 3. Então, vamos fazer primeiro que quando o meu f de menos 2 for igual a 7. Então, ax mais b for igual a 7. Toda função igual a 7. Para isso, o meu x tem que ser igual a menos 2. Então, a multiplica menos 2, né? Esse x aqui vale menos 2, mais b igual a 7. 2 vezes a, menos 2a, copia, mais b igual a 7. Cheguei aqui numa equação. Então, mais me disse quando a minha função for 0, aliás, quando minha função tiver o x valendo 0, ela vale 3. Então, vamos deixar essa equação quietinha e vamos fazer aqui. Quando a função ax mais b for igual a 3, o meu x aqui ele vale 0. Então, substituir aqui o x por 0. E todo número multiplicado por 0 é igual a 0, né? Então, a dá 0, 0, mais b. Então, b vai ser igual a 3. Então, se eu tenho b igual a 3, eu posso voltar nessa equação e resolver através do método da substituição, porque eu tenho duas equaçõezinhas, né? Então, eu posso fazer pelo método da substituição esse sisteminha aqui. Então, vai ficar menos 2a mais b igual a 7. Substituindo no b o valor dele, que é 3, menos 2a mais 3 igual a 7. Menos 2a vai ser igual a 7, passando 3 para o segundo membro e trocando o sinal. Menos 3. Então, menos 2a vai ser igual a 4. Menos a vai ser igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Vamos trocar o sinalzinho aqui, multiplicando por menos 1. Então, a vai ser igual a 4 dividido por 2, 2 positivo. Achei o valor do a.
tem o valor do B. Então, essa função ela vai ser escrita da forma f de x igual 2, que é o coeficiente A, x mais o coeficiente B, 3. Então, 2x mais 3. Essa é a minha resposta para a letra F da questão 3. Questão 4, que pergunta, é um probleminha. Uma pizzaria oferece serviços de entrega e cobra por isso uma taxa fixa de R$2, mais 80 centavos por quilômetro rodado, em trajeto entre o estabelecimento e o local da entrega. Letra A. Qual será o valor da taxa se o local da entrega for a 13 km da pizzaria e se o local for a 8,5 km? Então, aí são duas perguntas, né, na letra A. Então, vamos fazer primeiro a primeira. Qual o valor, né, que será pago se da taxa se o local for a 13 km? Eu sei que tem aí uma taxa fixa de R$2, certo? Então, são R$2 e a quilometragem é 13. Então, se eu tenho que resolver essa questão através de uma funçãozinha, como representá-la? Vamos lá. Se o valor a ser pago por 13 quilômetros, distância da cidade de 13 quilômetros, se o valor de 13 quilômetros vai ser igual a um valor fixo de R$2 mais 80 centavos por quilômetro rodado, no caso, 13 quilômetros. Como resolver? Pronto, montamos aqui a função, mas ele quer saber o valor a ser pago. Então, se eu percorrer 300 km, o valor pago, percorrido por 13 km, o valor pago, percorrido 13 km, vai ser a taxa fixa de R$2, mais 80 centavos vezes 13, que dá 10,40. Somando 2 mais 10,40, então o valor, se for uma distância de 13 km, vai ser de R$12,40. Mas e se a distância for de 8,5 km? Então, o valor, se for 8,5 km, vai ser R$2 mais 0,80 vezes 8,5. Deixa eu copiar embaixo. Então, 2 mais 0,80 vezes 8,5 km. Primeiro a gente resolve a multiplicação, então 2 mais 80 centavos vezes 8,5, 6,80. Então, o valor, se a distância for de 8,5 km, vai ser igual a 6 mais 2, 8, e 80, o valor a ser pago. Então, essa é a questão da letra A. Na letra B, fala o seguinte: escreva a função que permita calcular o valor D da taxa de entrega em reais em função da distância D percorrida em quilômetros. Bom, isso é o que a gente fez na questão A. A gente montou uma função para poder resolver o sistema. E que de forma que a gente fez? Lá a gente chamou de V, mas aqui o problema está pedindo para a gente chamar o valor de D. Lá a gente chama o valor de V. Então, se o meu valor é D, então qual seria o valor D, né, da distância percorrida, que foi aqui que a gente colocou o valor, lembra? A taxa fixa era de R$2 mais 80 centavos pela distância percorrida. Então, a gente troca aqui, multiplica aqui por D. Então, essa aqui não foi a formulazinha que a gente usou na primeira questão, na letra A? Então, o valor da distância percorrida vai ser igual aos R$2, que é o fixo, mais 80 centavos pelo quilômetro, né, rodado, ou seja, pela distância percorrida, certo? Então, essa foi a letra B da número 4. A número 5 é um probleminha, onde diz que o gafanhoto do deserto é um inseto capaz de comer cerca de 1,5 gramas de folhas por dia. Então, 1,5 gramas por dia. Um número aparentemente pequeno, mas se considerarmos que algumas nuvens desses gafanhotos podem conter cerca de 50 milhões de indivíduos, a devastação ela alcança grandes proporções.
Aí na letra A fala o seguinte: escreva uma função afim, ou seja, uma função de primeiro grau, que relacione a quantidade Q de gafanhotos com a massa M em gramas de folhas que eles são capazes de comer por dia. Então, se a massa, né, de quantidade que eles conseguem comer por dia, vezes a quantidade que vai ser igual a 1,5 gramas, que ele come por dia, né, vezes a quantidade. Então, vai ser 1,5 vezes Q. Então, essa seria a função que eu montaria aqui para minha letrinha A. Na letra B, quantas toneladas de folhas uma nuvem com 50 milhões de gafanhotos do deserto pode comer em um único dia? Uai. Primeiro, a gente tem que lembrar que uma tonelada é em 1.000 quilos, certo? Então, a massa por 50, a quantidade de gafanhotos, 50 milhões, vai ser igual a 1,5 vezes a quantidade de gafanhotos, 50 milhões de gafanhotos. Então, 1,5 vezes 50 vai ser 75 toneladas. Então, a quantidade de gafanhotos, se a quantidade de gafanhotos for 50 milhões, eles vão consumir 75 toneladas, tá? De massa, certinho? Então, essa foi a questão número 5. Questão número 6. Um ônibus faz uma viagem de São Paulo a Curitiba a uma velocidade média de 62 km por hora. Então, em uma hora, esse ônibus ele percorre 62 km. Então, em uma hora, ele percorre 62 km, certo? Letra A. Nessas condições, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 409 quilômetros, em quanto tempo a viagem é realizada? Então, um trajeto de 409. Em quanto tempo esse trajeto é realizado? A gente pode resolver isso através de uma regrinha de 3. Então, ao invés de chamar de vamos chamar de horas, né? Então, 62 vezes H, 62H, e 1 vezes 409, 409. Então, ele vai gastar 409, passo 62, dividindo. Então, ele vai gastar 409 dividido por 62, aproximadamente 6,6 horas, certo? Aproximadamente. Essa é a letra A. Letra B. Na letra B, ele quer que calcule a distância média percorrida pelo ônibus em uma hora. Em uma hora, a gente já sabe que ele percorreu o quê? 62 quilômetros. Então, vamos fazer aqui. Em uma hora, ele percorreu o quê? 62 quilômetros. Em 2 horas, 2 vezes 62 quilômetros, certo? E 2 vezes 62, 124 quilômetros. Em 5 horas, 5 vezes 62. 5 vezes 62, 310 quilômetros. Depois, em 6 horas, 6 vezes 62 quilômetros, que vão dar 372 quilômetros. Letra C. Letra C. Escreva uma função que relacione a distância média percorrida, a distância média dele, chamou distância de D, né, de distância, em quilômetros em função do tempo T em horas. Então, a distância em função do tempo vai ser igual a gente fez aqui. O que a gente fez? Pegou 62 vezes o tempo, né? Então, 62 vezes T. A distância percorrida em T, 62 vezes T. Certinho?
Então, essa foi a questão número 6. Vamos à última questão da página 77. Número 7. Um técnico em informática que presta serviços a empresas realizou um trabalho em 3 horas e cobrou R$ 295. Então, em 3 horas, ele cobrou R$ 395. Aliás, desculpa, R$ 295. Sabendo que esse técnico cobra R$ 65 por hora de trabalho, mais um valor fixo, escreva uma função que represente o preço P que ele cobra por ter horas de trabalho. Bom, se eu sei que ele cobra R$ 65 por hora e ele gastou 3 horas, então vamos pegar aqui 65 vezes 3 para a gente saber quanto ele gastou aqui só no preço fixo, né? 65 vezes 3, que é, aliás, no preço por hora, tá, gente? Então, ele gastou por hora aqui em 3 horas, 65 vezes 3, R$ 195. Mas o valor, sabendo que esse técnico cobra R$ 65 por hora, e um valor fixo, eu não sei o valor fixo. Ah, sim. Eu não sei o valor fixo, mas eu sei que ele pagou 295 em 3 horas. 65 vezes 3 dá 195. Então, de 295 que ele pagou, menos 195, eu tenho o quê? R$ 100. Então, esses R$ 100 aqui seria o quê? O meu valor fixo. Então, o meu preço em relação à função tempo vai ser igual a 65 vezes o tempo mais R$ 100, que é o valor fixo. Se a gente substituir aqui o valor o tempo de 3, a gente vai ter 65 vezes 3, vai voltar onde? No 195. 195 mais 100, 295, que é o que ele pagou. Certinho? Então, essa é a última questão da página 77. No próximo vídeo, eu vou estar colocando a correção das outras atividades. Certinho? Até o próximo.